Mas quem era o professor do Conservatório Dramático em São Paulo era o Lazzoli, não era esse outro deu. Inclusive tem lá tem um programa. Naquela época não tinha curso superior de música, como tem hoje. Então tem um programa para a pessoa terminar o nível médio, né? É. E tem a peça máxima é o Pascual. Mas já naquela época? Já naquela época, em 1930 e pouco. Você está brincando? Isso aonde isso? Aqui na escola do conservatório. Os caras tocavam muito, então? Tem uma anotação assim. Não sei se tocavam, alguns devia tocar. Mas tem uma anotação assim. No oitavo, isso era do Bianchi, eu peguei. Uhum. No oitavo ano, que era curso médio, né? No oitavo ano, o aluno deverá tocar peças de extrema dificuldade. A extrema dificuldade era o Pascual. Sei. E o Bianchi foi aluno tanto do Lazzoli como do Bernabé. Bernabé, acho que é esse o nome. Eu falei o nome dele inteiro agora. Não, Bernabé é o italiano. É o italiano. Estou falando. Não, o Bianchi foi aluno dos dois. Uhum. Agora, o Bianchi, me parece que ele entrou tocando segundo oboé, assim, não sei se foi com 9 anos, daí o pai levou, o pai era contrabaixista. Eu perguntei pro Mazzano se o pai do Bianchi tocava bem. Ele falou, não, tocava bem. Contrabaixo, não sei, né? Porque é um instrumento assim. É um instrumento. O pai dele veio tocando contrabaixo. Naquela época não tinha emprego assim fixo. Todo mundo trabalhava por cachê e até uma briga. Você chegou a conhecer o maestro Belardi? Chegou a conhecer? Sim. Armando Belardi? Armando Belardi, isso. Eu toquei com ele com quase 90 anos, né? Lá em 1920, por aí assim, 20 e poucos, nessa época aí, teve uma briga entre esse maestro Belardi, que era novo ainda, mas já era o maestro do teatro, e o Mário de Andrade. Olha. Porque o Mário de Andrade disse que quando fazia as óperas, o nível da orquestra estava muito baixo. Mas é porque os músicos, naquela época, ninguém tinha carteira, né? Nem existia isso. Então os músicos faziam essas peças de musical, de teatro, de revista, né? Fazia para ganhar a vida. Uhum. Quando ia fazer ópera, juntava lá e tocava. E o Mário de Andrade disse que a orquestra precisava de mais qualidade, porque os caras não tinham tempo para se dedicar assim, né? Devia ter bons músicos, mas tem milagre, né? Aí teve uma briga. Mas o Belardi, curiosamente, ele mesmo regia as óperas e regia também nessas coisas de popular, assim, né? De teatro de revista, né? Sim. Porque era o que tinha na época, né? Agora, as coisas foram mudando. Por exemplo, a orquestra do teatro, ela foi oficializada nos anos 30, mas ela só foi regularizada mesmo nos anos 40. Eu perguntei para o Petzela quando é que eles foram efetivos, ele falou que só no final dos anos 40, porque o pessoal levaram 10 anos assim ou mais para fazer a coisa regular. Era um processo muito demorado, né? Porque música... Não tinha interesse, né? E depende de político, né? Político, Então, agora, o Petzela ele disse que chegou em 1900, o Petzela não veio para tocar na orquestra. Ele veio da Itália para cá como professor do conservatório, professor de teoria musical, que ele tinha... Sim, ele tinha métodos. Ele veio contratado como professor de matérias teóricas e tinha um emprego. Aí ele contou assim que ele tinha oboé e corre inglês, né? Mas que queriam que ele tocasse porque já tinha corre inglês no teatro,
tem lá um programa lá que a gente dá para ver o nome. Uhum. Que era, aí ele falou assim que acho que teve alguém que estava doente, chamaram o Petzela para tocar. Sim. Aí o Petzela não, isso. O Petzela. Aí parece que causou uma ciumeira lá, né? Aí o Petzela ficou, disse que não falou, chama mais esse rapaz aqui não. Porque ele tinha emprego, né? É. Mas quer dizer que já naquela época rolava essas coisas de ciumeira. O cara tá ali. O cara é muito bom, coloca do lado. Tá. Mas não tinha concurso oficialmente aberto. Chega um cara, toca bem, o cara vai perder o emprego, o outro, né? Até certo ponto é compreensível, mas é complicado, né? Agora, segundo ele, por exemplo, essa lei do teatro, que acho que foi em 1936, parece, que fizeram a lei, de fato, no papel, só foi colocada de verdade lá no final dos anos 40. Uhum. Entendi. Para o pessoal ser efetivado de verdade. Mas ficava embrulhando ali, né? Uhum. Isso durou até a época do Jânio Quadros, né? Que o Jânio Quadros... Não, durou mais até. Deixa eu ver. Não, os mais. músicos efetivados não foi até a época do Jânio? Não, durou mais. Não teve a história que o Jânio começou foi até agora, a extinguir os cargos? Não, ele extinguiu, o que ele tirou, na minha época, eu estou falando. A estabilidade, não foi isso? Ele já tinha sido... O Jânio era muito idiota, né? Disse que na época que ele foi prefeito, a primeira vez, isso não sei se é folclore ou se é verdade, mas o jeito que o Jânio era é bem capaz que seja verdade. Disse que ele foi pessoalmente lá no teatro de manhã para ver se estava todo mundo com ponto assinado, né? Sim. E aí ele viu assim que tinha flautim, não sei o que estava fora. Porque não tinha. Exato. Não tinha música. Naquele repertório não estava tocando. Tocando. Aí disse que o Jânio falou, por que essa pessoa não está tocando? Eu conheço essa história, eu já tinha ouvido. Então, quer dizer, era muito primitivo, vamos dizer assim, esse pessoal, né? E o Jânio era metido a moralista, assim. Então, para ele, se o músico não foi lá para tocar, porque já tinha corrupção. E aí o que ele fez? Não, disse que eu não sei se ficou só nessa coisa assim, mas disse que ele pegou a lista de presença e olhou lá e perguntou, não devia ser só um, devia ter mais de um. Devia ter mais, percussão, alguém da percussão que não estava. Agora, coisa de país atrasado, né? Porque aqui, apesar de ser São Paulo, uma cidade de... Mas na época que vocês foram lá para São Joaquim... Ainda era efetivo. Ainda era efetivo, mas justamente aí foi na época do Jânio, a segunda vez que ele foi prefeito, não foi? Mas ele tirou foi as nossas gratificações. As gratificações. Tirou as gratificações. E aí não podia mais, porque eu lembro que aí, os dois últimos que fizeram concurso para o Teatro Municipal foram a Carmen e o Roberto Araújo, não foram? Sim. Acho que sim. Isso, e aí depois era tudo verba de terceiro. Não, mas eu fui verba de terceiro. Ah, você também foi? Fui verba de terceiro até eu ser... Contratado. Ser efetivado. Efetivado. Eu entrei em peraí. Deixa eu ver, fiquei em Campinas de 75 a 77, foi em 78. Sim. Eu entrei desse jeito, verba de terceiros. Porque essa verba de terceiros, sabe o que era isso aí? Era um dinheiro da prefeitura para contratar solistas do exterior. Ou coisas assim, que não tinha a ver com pagamento normal. Aí começaram a usar essa verba dessa forma, porque tinha muito velho na orquestra e precisava renovar. Agora, eu fiquei de 78 até 91, não, até 81, 82, quando o Isaac veio para ser o maestro, aí ele fez um concurso interno para a gente ser regularizado. E aí eu e vários outros fomos efetivados.
Isso foi em 81, 82 no máximo. Ou 83, não lembro com certeza. Certo. Mas a gente trabalhava nesse esquema. Não tinha nem carteira assinada, nem nada. Tá. E agora no Rio, lá deve ter sido mais correto, porque já, como tinha sido capital, a coisa deve ter funcionado melhor do que aqui em Levanteiro. Sim. Agora E tinha um oboísta muito famoso aqui no Brasil chamado Paulo Nardi. Você conheceu? Nardi, tá, conheci. É Conheci. bom, né? O Nardi tocava com a escola francesa antiga. Ele estudou francesa. em Paris. Será que ele fez conservatório? Ele ganha. Ele, o Celso Voitzenover, todos foram para fora. Foram estudar lá na Itália. O Celso foi para a França. O Paulo Nardi foi para a Itália. Para a Itália. Foi para que ele era filho de italiano. Isso. O Nardi se formou lá na Escola Nacional, mas ele, antes de oboé, ele tocava clarineta. Ele se formou em clarinete junto com o Paulo Moura. Tem gravações muito legais dele com o DeVos. Eu assisti eles lá em Brasília, porque como eu falei, tinha aquele cara, Paulo Afonso Moura Ferreira, que era professor da universidade, era pianista, e era um cara muito bem relacionado com o negócio de Itamaraty e tudo. Ele trazia o Clement, esses grupos europeus para tocar lá, e trazia também o pessoal do Rio. Então o Nardi foi com a orquestra de câmara da Rádio MEC, foi também com o Sexteto do Rio, acho que foi umas 3 vezes lá, tocou inclusive um concerto de oboé, eu me lembro uma vez. E o Nardi, ele tocava muito bem, assim, a técnica ótima, mas é som francês, levinho assim. Levinho, né? E ele foi embora do Brasil em 72. Foi tanto embora, tempo assim? Foi embora para a Itália. Ele trabalhava lá acho que é em Florença. Quem foi visitar ele lá foi o Juste, quando o Juste foi visitar o Nardi. É possível que ele esteja até vivo até hoje, quem sabe. Tá. Mas o Nardi era desses oboés, mas ele se formou antes de formar em oboé. Eu não sei se ele chegou a formar em oboé. Ele se formou em clarineta na mesma turma do Paulo Moura, do Gonzaguinha, todo esse pessoal. Ele formou junto com eles. Aí ele resolveu passar para o oboé. Agora, não sei, aí ele fez esse curso, arrumou bolsa para estudar na Europa e estudou lá com um oboísta italiano. Lá, e depois voltou para o Brasil, né? E nunca mais voltou para cá depois que foi. Depois foi definitivamente em 72 ele foi para lá, então, para a Itália, né? Ele deve ter arrumado um contrato, né? Não é assim uma grande orquestra, porque na Itália, se você pegar a orquestra mesmo assim, top mesmo, é o Scala de Milão, né? A Itália é ópera, né? Então, mas a orquestra da Itália do Scala ali é barra pesada, para entrar é muito difícil. Até hoje, né? Agora, o Nardi foi naquela época. Tinha o Brás também, Limonge, que tocou no Quinteto Villa-Lobos, era do Corpo de Bombeiros, o Kleber Veiga. O Kleber, cheguei a tocar com ele. O Kleber. Lá no USB. Era bom oboísta. Mas o Kleber, você sabe, o Kleber, ele tinha uma memória muito desagradável com o Isaac, né? O Kleber era do Corpo de Bombeiros, lá do Rio, né? E ele era mineiro de Belo Horizonte, estudou clarinete também, depois que passou para o oboé. Aí ele estava lá, ele mudou para o Rio, o Corpo de Bombeiros, acho que ele era da polícia, polícia militar, lá em Belo Horizonte. Aí o Kleber foi estava lá tocando no Corpo de Bombeiros, estudando com o Paulo Nardi. Foi aluno do Nardi. E aí o Kleber falou assim, que estava precisando de um cachê de segunda oboé na Sinfônica Brasileira, com o Isaac. E ele foi, né, tocar a segunda oboé. E o Isaac estudou oboé um pouco, né?
E a música principal era o Daphnis e Chloé, né? Aí o Kleber nunca tinha tocado, porque aquele nunca tinha tocado o Kleber. É. Aí disse que o Isaac, é sacanagem também, né? Disse que o Isaac falou assim, toca só o segundo oboé para mim. Pegou justamente isso aí, né? São 12 notas para cada tempo, né? O Kleber não conseguiu tocar. Aí o Isaac falou assim, na frente da orquestra inteira, assim, pro arregimentador, né? Uhum. Olha, quando eu pedi para você trazer músico aqui, você não me traz essas porcarias, não. Putz. O Kleber ficou com trauma e ele disse que ficou traumado. Bom, aí ele continuou estudando, depois ele entrou para o Teatro Municipal como primeiro oboé, né? E estava tocando lá, que esses maestros eles falam essas besteiras, mas eles não lembram. Depois que falou, né? É. Aí ele disse que estava tocando lá no teatro já, assim, o Kleber tocou no Quinteto Villa-Lobos, tocou em todos esses grupos que o Nardi, depois que saiu, foi o Kleber que ia ficar no lugar, né? Aí o Kleber tinha som alemão. Sim. Estudou com o Alfredo Lacerda lá. Tá. Aí era bonito o som do Kleber, né? Eu assisti pessoalmente várias vezes, assim, no Quinteto Villa-Lobos. Aí e assisti lá em Brasília também ele tocar a Escala de Seta com a Sinfônica Nacional, ao vivo, assim, daqui e ali. Assim. Ficou limpinho. Mas o Kleber estava no teatro, já, assim, bem estabilizado, né? E aí o Isaac foi reger lá, uma ópera, né? E o Kleber tocou muito bem, não sei que ópera que era. Aí o Kleber falou assim que o Isaac, nessa época brasileira, estava na fase boa, né? Uhum. Diz que o Isaac falou para ele se ele não queria ir ser primeiro oboé. Lá nem lembrava, né? Que ele não queria ser primeiro oboé lá da brasileira, né? Aí ele falou assim, não, eu de jeito nenhum. Até porque era efetivo no municipal, e aí se largar efetivo para uma coisa que não é efetiva, né? Porque quem trabalha em orquestra de teatro, assim, esse fato da efetividade dá uma segurança, né? Porque se você vai trabalhar numa orquestra, a brasileira, depois que o Isaac saiu de lá, que é a fase áurea da brasileira, foi na época que o Isaac, quando estava, e ele era amigo daquele ministro da Fazenda, o ministro da Fazenda, lá na época da ditadura, que arrumou verba para a brasileira, fizeram viagem para o exterior, gravaram discos. É assim que funciona, quando você tem apoio, né? Uhum. Aí começou depois a cair e nunca mais. Depois o Isaac continuou regendo lá, mas depois ele veio para São Paulo, começou a reger o municipal, mas a brasileira nunca mais. Agora eu não sei como é que está, mas porque depende de dinheiro, né? Claro. Agora o Kleber foi bom oboísta, mas o Kleber, como ele começou a trabalhar muito cedo, igual eu, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, não com música. O Kleber deve ter começado a contar tempo lá na Polícia Militar lá de Minas. Ele, quando chegou com 50 anos, ele parou de tocar. Não quis tocar mais não. E tocando bem, né? Tocando bem. E eu perguntei pro Kleber, Kleber, por que você parou? Você estava tocando bem assim? Ah, não, eu não aguento mais esses maestros, essas coisas assim, e tal. Eu cheguei a tocar com ele, eu fiz um cachê lá na Brasileira, eu estava de primeiro e ele estava de segundo. Uhum. E ele falou que ele ia parar. Eu não aguento mais esses maestros. É isso aí mesmo. Não, ele foi, porque eu perguntei, o Kleber, falei, porque o Kleber, primeiro, ele devia ter alguma fantasia nesse sentido, que ele gostava de negócio de roça, né, de bicho. Sim. Eu sei que ele foi criar porco, não sei o que lá e tal, e até o pessoal contava, que ele, não sei se ele contava, se era que ele botava nos bichos de desmaestro, né? Dava uma varada no bicho assim, vai nessa, vai cara bichesco. Contava raiva nos porcos. Ficou traumatizado, né? Agora, depois ele ficou com esses negócios de bicho,
Mas depois ele foi para essa coisa de tomate. Ele é um dos grandes produtores de tomate lá no estado do Rio. E eu conversei com ele, de vez em quando eu ligo para ele. Que mudança, né? Não, mas ele gosta disso. E o Kleber tinha um apartamento muito bom lá no Rio, conhecia a mulher dele, o filho e tal, mas eu acho que ele tinha uma fantasia com esse negócio. De roça. Não, mas o Kleber agora, há pouco tempo, ele me contou. Isso foi, acho que ano passado. Aí eu passei até a entender um pouco. Quando o Nardi foi embora do Brasil, o Nardi tocava todos esses grupos, que era o melhor oboísta que tinha no Rio, né? E tocava no quinteto, o sexteto do Rio, o quinteto depois virou sexteto, que era com piano, né? Eu assistia esse grupo lá em Brasília. E tocava tocava na orquestra, tocava também, falava, grupo de música barroca também. Ele falou que eles, quando o Nardi foi embora, chamaram para fazer tudo. E ele disse que ele não aguentava mais essa coisa de você ficar assim. Porque você tem que tocar bastante, né? Tocar quinteto, sexteto, câmera, não sei o que mais lá. Então, é claro que talvez ele tenha tido alguma fantasia ou experiência anterior, que ele gostava desses negócios. Porque aí isso que é uma coisa pessoal, né? Aguentar a pressão. Porque por melhor que você seja, a orquestra é sempre quando as cordas largam o solo para o oboé fazer, sim, aí a gente sente a pressão. Não é? Mas eu acho assim, a coisa de você manter sempre a técnica, manter aquela infalibilidade, né? Que faz parte, né? Você pega mesmo assim, eu estava contando para ele aqui a história, o Steins, né? Lá em Berlim. Carl Steins. O Carl Steins foi um grande oboísta, assim, que entrou nos anos 40, durante a guerra. Ele deve ter circulado bastante naquela parte da Europa ali oriental, porque naquela época, entre as duas guerras, devia ter muita falta de trabalho e para as pessoas arrumarem emprego. E o Steins era novo, ele foi, você vê o currículo dele, ele foi para a Romênia, passou por vários países ali antes dele entrar em Berlim, sendo alemão, porque não tinha vaga. Né? E devia estar uma miséria danada. Mesmo os músicos de Berlim, a Alemanha estava, depois da época da guerra, então, e estava. Mas guerra é guerra, né? Então aí o Steins entrou na orquestra, já tinha outro oboísta primeiro, que parece que tocava muito bem também. E quando chegou na época do Chor, que o Chor entra em 50, a primeira vez que ele toca é 56, lá no Japão. Acho que o Stein não deve ter podido ir, e o Chor foi no lugar dele. O Karajan, ele devia ter feito algum concurso, não sei. Ele foi, devia estar com 20 e poucos anos, eu nem reconheci. O som dele era igual o Winchell, um som alemão mais fino, né? Não era som. Agora o Stein tinha um som grande. E a palheta não era dura, era leve, para saber. É aqueles oboés antigos, alemães. Aquele de anéis, né? Sim. É o som, sonora. Se ouve, é o sonora de anel. O Chor tocando com esse oboé, a terceira de Beethoven é incrível, um negócio. Agora, você está falando do Steins. Steins, no momento que aconteceu alguma coisa com ele. Ele estava tocando lá um ensaio que estava, não sei se o Chor estava junto ou o Steins estava, alguma coisa lá que o Steins estava tocando. Eu não sei se ele não fez alguma coisa que o Karajan não gostou. Isso está filmado e gravado. O Karajan fala assim, ó, Senhor Steins, Herr Steins, né? Senhor Steins, perde esse complexo de inferioridade
o senhor faz coisas lindas, né? Porque quando você é um cara mais velho e chega um cara mais novo, que nem o Cor, que está tocando tudo, e ainda toca concerto e não sei o quê, e aquela devia ter uma personalidade forte, porque o Styles era um homem mais mais sereno. Sereno, né? Ele não era um tipo assim, o Cor já tem aquela cara assim do vencedor, assim, né? O Styles era mais assim, mas você vê, por exemplo, quando você vê o vídeo na nona de Beethoven, com o Karen regendo, você vê os dedos do Styles, ele faz o dedo assim alto, assim, né? Sim. Não é assim redondinho, não. Mas o Cor também é uma escola alta. Não, digo assim, mas o Ingo, por exemplo, você tinha que tocar o tempo todo aqui assim. Ó. Mais perto das chaves. Agora o Styles, ele levantar aqui assim, ficar no alto. E aqui, limpinho, sabe? Claro, dá mais agilidade. Agora, eu acho assim, a nossa vida não é fácil, né? Assim, para ninguém. Porque, não sei se você conhece esse vídeo da Filarmônica, quando o cara já foi afastado da orquestra e já está doente, né? Lá, né? E veio o Abado, que foi aluno dele. E o Abado é aquele cara jovem, grande maestro, jovem. Então o pessoal está tudo comemorando lá a nova fase, né? E aí aparece aquele primeiro contrabaixo, de bigode, grandão, assim com uma taça de vinho branco, assim, na mão, né? E o cara entrevistando ele, né? E ele fala, agora não queremos mais ditadores nessa orquestra. Que virou uma tendência depois, né? Mas você quer alguma opinião? Quero. Eu acho que a gente escolhe essa profissão, mas a gente sabe que é isso mesmo. Você não pode... Olha, eu fui fundador da Orquestra de Campinas, com o Benito. O Benito era ditador. Era terrível. Uma vez eu lembro, só para lembrar uma comigo, né? Porque o Benito fazia a gente ficar um ensaio inteiro ali sentado, ele passando violino por violino e a gente lá sem fazer nada. E você fica ali assim, aí ele falava assim, que música ele estava passando era Tan Rosa. Que? Como é que é? Então a gente está ali assim, sabe o que você fica sentado sem tocar uma nota e ele lá. Agora você. Aí vinha um violino e toca, ele manda, vai lá para trás. E vinha lá de trás para frente. Era fogo, e a gente ali. Aí eu estou aqui assim, eu não sei se ele viu alguma cara de alguma expressão facial. Face meu, qualquer coisa assim. Eu estou ali com o instrumento frio. Ele vira assim, agora você. Toca aí. Olha, graças a Deus que eu toquei. Porque foi assim, estava frio de tudo ali. Toca isso aí. Assim, é desse jeito. Então, eu acho que esse tipo de... claro que o maestro ele tem que ser exigente. Mas é uma coisa que, às vezes, chega assim a ser desumano. Ultrapassa um pouco. E a gente que é músico também, você precisa ter jogo de cintura. Vou te dar outro exemplo, com o Isaac, no teatro. O Rostropovich veio aqui para receber comenda lá na Judeus, lá, como que chama? Na Sociedade Judaica lá aqui de São Paulo. Hebraica. Aí o Isaac já pegou o programa, porque ele é judeu também. Sim, não, mas eu digo assim, o Rostropovich não ia tocar. Veio aqui só para receber comenda. O Isaac arrumou um jeito de a gente fazer um concerto aqui com 2 ou 3 ensaios. Botou ele concerto em Dó maior lá de Haydn, que o Rostropovich ia tocar aquele com o pé nas costas. Colocou que mais? A Sinfonia de Mozart, a 40. Um programa assim bem... Aí a mulher dele cantava como é que chama aquela... Baquiana 5, né?
com os cellos horríveis do municipal. Né? Não, o de cello era de matar. Mas, então, o Benito foi... Eu já tocava primeiro nessa época, eu revezava com o Benito, mas eu tocava segundo, porque o Isaac não queria, o Paulinho. Né? Aí a gente tá ensaiando, né? Porque essas músicas são bem arroz com feijão, mas é Mozart, né? Uhum. Aí vai lá no final, né? Aí vai, é a oitava, né? Primeiro e segundo boé. Aí eu sei que o Benito, você sabe que ele não estava muito em dia com as palhetas, né? E aí subia. Aí o Isaac sabe como é que o Benito fala assim, o oboé está alto, mas não falou quem. Claro que não era eu. Segundo. Era o Benito, que é a nota aguda. Aí o Benito vira para mim, estás alto. Isso é um ensaio geral. Se eu chegasse para o Benito e falasse assim, Benito, quem está alto é você. Ia sair até coisa ali. E eu fiquei quieto. Mas essa hora você tem que ter jogo de cintura. Porque se você for brigar, vai piorar as coisas. Uhum. O Benito não admitia, entende? Ele, então é assim, você tem que lidar com colegas. Tá cheio de... Você lembra do violista italiano que tocou na USP, o Grandalhão? Sei. Era um italianão mafioso de gravações, que foi com aquela turma do Germano para a USP. Sei. Depois, acho que ficou lá uns 20 anos e voltou para o teatro. Assim, com 70 anos. E entrou lá sem teste, sem nada, né? Loriano Rabac. Lembra? Aí o Loriano veio para a orquestra e sentou do lado daquele cearense, do Ângelo. Uhum. Sabe que é um baixinho? Lembro. Que o Ângelo já estava uns 10 anos na orquestra, devia ter uns 30. E o Loriano devia ter uns 70 por aí. E eles estavam bem aqui na minha frente, assim, os dois, segundo violino, né? Aí a gente estava ensaiando com o Norton Morozowski, né? Sim. Aí não sei o que era, Sinfonia de Mendelssohn, uma coisa assim. Aí, de repente, o Loriano, que devia ter mais de 1,80 m de altura, ele deu uma chave de braço aqui no Ângelo, aqui assim. Cara, era assim. Deu uma chave de braço aqui. O Gilson levou uma fagotada. Né, Gilson? Levei de uma mão. Eu tirei a cabeça fora. Putz. Como é que é? O Ângelo ficou segurando o violino aqui assim, ó, com a mão esquerda. E o Loriano dando uma chave de braço aqui no pescoço dele, né? Aí parou o ensaio, aí veio o Guilherminho para matar os dois ali. Aí o Loriano falou assim, fala de novo o que você falou. Sei o que assim. Não, ambiente é carregado. Agora, como é que diz? Quem sobrevive, quem viver, verá. Quem sobrevive. Porque se você for brigar por cada coisa errada que tiver, nos contrabaixos dava muita briga, porque eram tudo caras velhos, que tocavam, a maioria tudo velho, e eles, se davam o direito de... Por exemplo, vou te dar uma... Quer ver, veio o Morelenbaum para reger o Capricho Italiano, que a gente não tocava há muitos anos. E era coisa assim para música, concerto popular, fazer um ensaio, dois, que as coisas, Tchaikovsky é sempre cabeludo, né? Essas coisinhas assim que são chatas, tem que estar bem, aí não ia ter tempo para isso, concerto popular. Aí o Morelenbaum falou assim, não, eu vou tirar essa peça, acho que muito pouco tempo para preparar. Aí virou um italiano lá. O italiano lá do contrabaixo. Como é que é? Essa orquestra tá uma vergonha, não sei o quê. Aí
acho que foi. Foi o Alfredão. O Alfredão falou assim. Não, o Toninho Carrasqueira, que foi defender a orquestra. Não, mas porque tem muita gente, o Toninho com aquele jeito dele, né? Tem muita gente nova na orquestra, então, com um pouco ensaio assim, não sei o que e tal. Aí o Toninho que é jeitinho. Que jeitinho dele, né? Aí o Alfredão falou assim, cala a boca aí, seu maconheiro. Aí o Mamão foi querer peitar o Alfredão, que eram dois grandões, né? Aí o Alfredão, você também fica quietinho aí. O ambiente, quer dizer... Não, eles se pegava de braço mesmo. Agora, mas aí continuava. Agora, hoje em dia, é diferente, né? Hoje em dia, a pessoa faz pela política. Eles destroem o colega pela política, né? O Mamão, por exemplo, o Mamão era um cara bem neurótico. O Mamão... Naquela época ele se pegava, né? Ele estava implicando comigo, mas o problema do Mamão é que ele levava para o lado pessoal, entende? As coisas. Porque o Mamão é o seguinte, eu sou amigo dele desde os tempos... Acho que pode colocar. Põe num lugar protegido aí. O Mamão, nós éramos amigos e a gente tinha combinado que a gente estava tocando eu tinha uma namorada no Rio e a gente estava combinando de eu ir ao Rio para ver minha namorada e o Ronaldo, parece que é a mulher, não, a futura mulher dele também morava lá, e o Mamão disse que queria ir com a gente. A gente ia tocar no domingo de manhã e depois só na terça-feira. Então ficar lá um dia e tal e voltar. Aí estava combinado, eu tinha uma variante, né? Falei, olha, tá tudo arrumadinho para a gente ir e tal. Eu, o Ronaldo e o Mamão. Só que o Mamão chegou na hora e deu para trás. E o Ronaldo disse que não. Aí eu falei, bom, então. Só que eu ia para o Rio de qualquer maneira. Aí o Mamão falou assim, não, deixa o carro comigo, que eu como é que é? Eu pago a gasolina, sei lá o que é. Caí na besteira, de deixar o carro com ele, né? E é Brasília. Brasília, né? Brasília. Que tem aquele... eu falei esse outro nome. Você falou variante, mas é a Brasília. Que eu lembro dessa Brasília. Que a bateria sempre soltava ali atrás e pegava fogo às vezes, né? Sim. Aí quando eu volto, o Mamão disse que tinha acontecido isso aí. Pegou fogo? Porque a parte de cima, atrás, era uma cartolina. Ele saiu. O motor era atrás e em cima uma cartolina, gente. Era um absurdo. Aí o Mamão disse que gastou lá na época 1.200, não sei o quê, e tal. E queria que eu desse o dinheiro para ele. Não, gastou acho que 400, não sei como é que era, acho que era isso. E aí eu falei assim, bom, então eu vou levar numa oficina onde eu morava perto da Vila Mariana, para o cara fazer. Aí o cara falou assim, olha, tem trocar aí o chicote, sei lá o que é isso, vai ter que trocar tudo de novo, porque tá mal feito, né? E deu um orçamento, acho que era 1.200, uma coisa assim, que era uma graninha boa. O Mamão, além de não querer pagar, ele queria que eu pagasse o dele. Aí eu falei, não, olha, você pegou o carro, estava bom. Aí ele começou a fazer minha caveira com todo mundo, disse que eu não valia nada e coisa e tal. Você morava nessa época com o Oséias, não era isso? Não, eu morava sozinho ali na vila, perto da estação, antes da Vila Mariana, como que chama? Estação Ana Rosa. Morava ali perto. Aí ele começou, disse que para mim tinha acabado e não sei o que, papá, e ficou botando todo mundo contra mim, né? Mas eu estava ali. Tranquilo. Aí a gente estava tocando com o Cláudio Santoro e tinha um solo de fagote, uma música do Santoro, né? E o Santoro regendo, né? Com um coral, inclusive. Aí eu tinha naquela época mania, quando alguém tocava um solo assim, ali, tipo o Ronaldo, tocava,
Aí eu falava assim, chora, Ranaldo. Eu lembro. Né? Aí, uma mão, a gente estava tocando, e o Mamão falou assim, aqui não tem choro, não, aqui só tem trabalho sério. Eu falei, eu não estou falando com você. Aí, cala a boca aí, não sei o quê. Eu falei, cala a boca. Aí eu tirei fora, né? Ele pegou, acho que aqui no... Você deu uma fagotada? Deu uma fagotada, mas não foi na cabeça, não pegou não. Meu Deus. Agora, o Mamão, coitado, ele não era uma pessoa, mas ele era muito doente, assim, os problemas dele, né? De cabeça, assim, né? Porque mas era um bom músico, viu? Bom músico, estudioso pra caramba. Mas ele era, assim, uma pessoa... Ele ficava no teatro, ele morava no teatro praticamente. Dormia lá? Mas ele fugia das responsabilidades familiares. Ah, tá. Sabe? Porque ele tinha 6 filhos. Entendi. E a mulher dele largou ele. O Mamão era uma pessoa... A gente tentava ajudá-lo. Teve uma vez que ele montou um quinteto aí com o Daniel Reves, o Marcos Mikov, o Carrasqueira e o Serginho Burgani, para tocar em Campos do Jordão. E o Mamão não foi. O Mamão não foi. Esqueceu. Não, ele perdeu. Ele era muito atrapalhado. Agora, ele era admirado, assim, como um cara que sério, não sei o quê. O Isaac adorava o Mamão, né? Ele é muito bom. Gilson, eu vou ter que encerrar aqui. Eu preciso dar o almoço aí pro pessoal. Que eu tenho viagem hoje, eu vou para Curitiba. Eu tenho que pegar avião daqui a pouco, então tem que... Né? Mas foi um prazer ter. E olha, só para te falar, eu fiz questão de registrar as tuas histórias. Foram 42 minutos ininterruptos falando as tuas histórias. É uma coisa que para mim é muito preciosa. A gente poderia ficar meses conversando com você sem parar, uma semana sem parar. Acho que tocar em orquestra sinfônica, ainda mais coisa assim, por exemplo, quando eu comecei lá em Campinas, que era uma coisa a orquestra está lá até, vai fazer 50 anos no ano que vem. E o Benito deixou uma coisa sólida, entende? Né? Que existe aí. Sim. Porque não é, esse trabalho é muito... Ô Gil, isso aqui vai virar um podcast, pode ser? Pode. Vai virar um podcast. Legal. Agora Gilson Barbosa e as histórias de Berlim, né, de São Paulo a Berlim, que a gente pensa passando pelo Rio. Que é só na gente, no nível mais assim, baixo, né? Mas lá no nível alto também, o cara devia ser insuportável. Assim, ele gostava muito do cor, né? Mas você vê, esse que ele falou para os Stans, ele falou com respeito. Ele falou, perde esse complexo de inferioridade, o senhor faz coisas lindas, mas porque... Mas olha, o Cor mesmo, apesar de ele gostar do Lothar Koch, a gente sabe disso, eu fui aluno do Cor, e uma vez conversando com o Cor, falando, deve ser incrível, né, você ter tocado tanto tempo com o Karajan, tudo. E o Cor mesmo falou, olha, não foi isso tudo que você imagina, não. Era muito difícil e tudo era muito centrado nele, né? Então, ele mesmo falou, né? Então, assim, apesar de o Cor ser um cara superestimado, né, pelo Karajan, mesmo assim, sentia que eram épocas difíceis, né? No fundo, que era tudo centralizado no maestro, né? Sim. Então, isso tudo mudou, alterou. É que, sabe que, só para fechar, assim, porque vamos fechar, não para nunca. Eu acho, assim, essa coisa de orquestra sinfônica, e o Karajan é uma referência. O maestro, e falo cito o Benito como exemplo também, mesmo que ele não seja do mesmo nível do Karajan, não tem importância. O maestro, além de ser um músico, maestro, ele é um empreendedor. É um maestro, como o Karajan, que vai arrumar valorização financeira para a orquestra, vai arrumar viagens, vai arrumar o padrão da orquestra, atingir o nível bom, vai fazer divulgação, o Karajan fez tudo isso. Gravou discos, viajou. Eles viraram popstars. E tal. Então, a Orquestra Filarmônica de Berlim sempre foi boa. Mas, por exemplo, essa dimensão de orquestra sinfônica, e não só ele criou o teatro adequado, fez acústica, tudo isso que vocês têm na USESP, em Belo Horizonte,
É tudo o Karajan que criou essa coisa acústica, né? Sim, Foi ele? Ele estudou engenharia. Quando ele estava morando na Inglaterra, que ele ficou um tempo sem poder voltar. Mas depois ele legalizou e voltou. Essa coisa política, né? Do nazismo, né? Aí ele pesquisou lá na EMAI, né? Sobre essas coisas de gravação e tudo. Depois posteriormente ele foi para o Japão, lá com a Sony. Ele teve uma cabeça que nenhum outro maestro tinha. Deixou um legado, Deixou. Né? Não, então assim, o conceito, a orquestra ficou popularizada, fazendo coisas assim, altíssimo nível. E porque, na verdade, a ideia nossa de música clássica ela é muito isolada, né? A gente fala, eu toco Chopin bem, sei lá o que for, mas fica aquela coisa assim, no caso dele não, de fazer um produto para vender para uma população que não tem o mesmo nível de avaliação só de música, porque música erudita é muito assim, elitista, num certo sentido, né? Então, ele teve esse mérito, entende? Eu acho que esse é o trabalho. Agora, você quando vai trabalhar como músico, esse aspecto lidar com isso, com colegas, só mais um exemplinho. Tem como é que chama? O Schellenberger. Sim. Schellenberger tem uma engraçada também. Ele deve ter ido, sabe o que era? Aquele quinteto Viena-Berlim. Sei. Ele deve ter ido tocar lá, ou sei lá se foi outra coisa. Tem um flautista velho, mais velho, narigudo. Zöller. Não é aquele que era o principal, mais novo. Zöller. Não era o Zöller? Era um mais velho. Karl-Heinz Zöller. Era um mais velho, da época dos antigos, dos Steins e tal. Meio assim, com o nariz assim, meio aquilino. Toca muito bem. Que parece que falta um pouco do pescoço. Tá, então não sei. Ele é o primeiro, junto com o outro mais jovem lá, né? O Blau, Andreas Blau. É o outro. Então, o outro é o Karl-Heinz Zöller. Aí o Schellenberger acho que chegou assim para tocar, mesmo sendo o Schellenberger, né? E faz alguma coisa que não. E esse flautista olha para ele assim, e o Schellenberger, claro que está filmado, né? Pelo sorriso do Schellenberger, dá a entender que eles não gostavam dele ficar indo tocar em outros lugares e mandar outro substituto que não era a altura dele. Então, é o flautista. Porque eles tinham aquele quinteto Viena-Berlim. Pronto, isso, fechou. Exatamente. Gilson, beleza. Muito obrigado, cara. Ficou aqui um registro seu que vai ficar para a história. E olha, a gente pode fazer vários desses, né? Não é? Muito bom, Gilson. Muito bom. Valeu, um abração, Gilson. Muito obrigado.